Olá, no programa de hoje confira detalhes de uma operação deflagrada pelo MPRJ e pela Polícia Civil contra traficantes que utilizavam conta comercial do WhatsApp para fornecer drogas a usuários da Zona Sul e Barra da Tijuca. Veja a participação do promotor de justiça Eduardo Pinho. E não perca no quadro MPRJ pelo Estado a segunda parte de uma matéria sobre o afastamento de agentes socioeducativos do CAI Baixada que agrediram internos da unidade. Entenda o caso com a promotora de justiça Gabriela Brandt. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. O MPRJ e a Polícia Civil fizeram uma operação para prender uma quadrilha que realizava o comércio ilícito de entorpecentes por meio do sistema de delivery. Os traficantes utilizavam conta comercial do WhatsApp para fornecer drogas a usuários da Zona Sul e da Barra da Tijuca. Acompanhe. A Operação Batutinhas foi uma operação realizada em conjunto pela Polícia Civil, através da Desarme, juntamente com o Ministério Público, através do GAECO, com o apoio da CSI, para cumprir 18 mandados de prisão e 31 mandados de busca e apreensão contra uma associação de traficantes que realizava o comércio ilícito de drogas no asfalto, ou seja, valendo-se do uso de aplicativos de WhatsApp. No dia da operação, foram cumpridos de forma exitosa 14 mandados de prisão e os 31 mandados de busca e apreensão. A investigação ela foi conduzida pela Desarme, com apoio posterior do GAECO, que ofereceu a denúncia em face desses 18 denunciados que irão responder na Justiça pelo crime de associação para o tráfico. Alguns dos denunciados vão responder também por tráfico de drogas, receptação e resistência qualificada. Essa investigação ela se iniciou após a prisão em flagrante do líder dessa associação, o Aluan, vulgo Alfafa, que foi preso em flagrante em abril deste ano, quando realizava a entrega de uma carga de quase 1,5 kg de maconha no Leblon. Policiais da Desarme foram informados dessa entrega, realizaram uma diligência de vigilância e no dia tentaram realizar a prisão do Aluan, que estava acompanhado de um outro veículo, Voyage, no qual era conduzido pelo seu segurança, posteriormente identificado como Edmilson vulgo Índio, que é um ex-policial militar que foi expulso já da polícia militar após a prática de diversos crimes, inclusive crimes de homicídio. No dia dessa prisão em flagrante do Aluan, o Edmilson efetuou disparos contra policiais da Desarme, inclusive disparos de fuzil, fato que posteriormente, inclusive, foi até identificado nas mensagens de conversas de aplicativo WhatsApp do Aluan com o Edmilson. Com a prisão em flagrante do Aluan, foram apreendidos também os celulares, 2 celulares que o mesmo portava no dia da sua prisão. Através desses celulares foi requerida ao juízo a quebra de sigilo dos dados telefônicos desses celulares e foi possível se identificar toda a rede criminosa que o Aluan faz parte, na verdade ele integra como líder. O que se verificou nesses celulares foi possível constatar que o Aluan ele utilizava de uma conta de WhatsApp Business, uma conta comercial de WhatsApp, denominada Alfafa Batutinha PS Squad Drugs, que nada mais é do que referente ao vulgo do Aluan, que é o conhecido traficante como Alfafa. Ele tinha essa conta comercial do WhatsApp para fazer contato direto com os usuários que entravam em contato com ele através dessa conta comercial do WhatsApp e faziam a solicitação das drogas. Essas drogas eram entregues nas residências desses usuários, geralmente moradores de bairros nobres da cidade do Rio de Janeiro, especialmente Zona Sul e Barra da Tijuca. E essa entrega de drogas era realizada por traficantes integrantes da associação do Aluan, que tinham como função justamente a função de entregadores, que nada mais eram do que motoristas de aplicativo, no caso motoristas de Uber. Esses motoristas realizavam a entrega dessa droga aos usuários e posteriormente era realizada
o pagamento dessa droga diretamente ao Aluan, inclusive através de criptomoedas, fato que será objeto de posterior investigação do GAECO e da Desarme para apurar o crime de lavagem de dinheiro. Os usuários, ao entrar em contato com a Aluan através da conta comercial Alfafa Batutinha, eles recebiam mensagens automáticas desse WhatsApp, na qual o Aluan se apresentava como titular dessa conta, informava os modos de pagamento, deixava bem claro que o pagamento deveria ser feito diretamente a ele e não ao motorista que realizava a entrega da droga. Posteriormente, era enviado automaticamente um cardápio de drogas de diversas espécies, inclusive drogas de alta pureza como cocaína, skunk, haxixe e drogas sintéticas como LSD. E a partir daí o usuário escolhia as drogas que ele gostaria que fossem encomendadas para sua residência, fornecia o endereço de entrega, o Aluan, por sua vez, fazia contato com os seus motoristas e, se por acaso ele não tivesse aquela droga à sua disposição, fazia contato também com os outros integrantes da associação, no caso, fornecedores de droga, solicitando essas drogas para que posteriormente fossem entregues aos usuários. Com a análise dos dados constantes no aparelho de celulares, foi possível verificar um grande número de usuários que utilizavam essa conta comercial do Aluan para fazer essa encomenda de drogas. Além disso, foram identificados justamente todos os denunciados. No dia da operação foram cumpridos os mandados de prisão e busca e apreensão, e essas buscas e apreensões elas serão importantes para o prosseguimento das investigações, porque vão permitir que sejam identificados novos integrantes dessa associação, inclusive distribuidores dessa droga, e também será possível, no prosseguimento dessa investigação, apurar o crime de lavagem de dinheiro através de utilização de contas de laranja, contas de pessoas jurídicas relacionadas aos denunciados e também através do envio de valores por criptomoedas. Nesse momento, a denúncia já foi recebida pelo juízo da 19ª Vara Criminal. Os denunciados já são considerados réus, já respondem pelos crimes que foram imputados pelo Ministério Público e, posteriormente, vão ser oferecidas suas defesas e, ao final da instrução, serão julgados através da sentença prolatada pelo juízo da 19ª Vara Criminal. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa. Não saia daí, voltamos em instantes. O MPRJ obteve o afastamento de 8 agentes socioeducativos do Centro de Atendimento Intensivo Baixada por agressão a internos da unidade. Confira agora a última parte de uma matéria sobre o trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro, neste caso no quadro MPRJ pelo Estado. Na Baixada Fluminense, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve o afastamento de 8 agentes socioeducativos do Centro de Atendimento Intensivo Baixada, CAI Baixada, por agressão a adolescentes internos da unidade. A gente entende que agentes que reiteradamente violam o direito do adolescente, agredindo, eles não podem ser mantidos junto com nenhum adolescente, mas em especial com os adolescentes que relataram para o Ministério Público toda a ocorrência. E muitos deles continuam cumprindo medida nessas unidades, né? Então esse foi o motivo do pedido de afastamento desses adolescentes, desses agentes, e o pedido foi além, foi que o DEGASE não os coloque em contato com nenhum outro adolescente, porque a gente entende que não adianta a transferência desse agente para uma outra unidade de internação, já que, ao que tudo indica, né, não tem uma sentença, a gente não está antecipando nada aqui, mas existiam elementos fortes e suficientes para indicar um proceder, né, um proceder equivocado por esse plantão que atuava no CAI Baixada. Então, a gente não pode transferir esse problema para uma outra unidade, né? E a juíza acabou acolhendo esse pedido do Ministério Público. Como, né, em que medida essas atitudes ferem os direitos de adolescente, né, em cumprimento de medida? Bom, a gente parte da Constituição,
né, que a gente sempre parte da Constituição, e a Constituição de 1988 ela inovou com um capítulo específico para tratar, né, da infância e da adolescência, né, de crianças e adolescentes, mas em criança não pratica ato infracional, então a gente vai se ater aos adolescentes, mas diz, né, o artigo 227 da Constituição, que é dever de todos, né, família, Estado, sociedade, garantir todos os direitos dessas crianças e dos adolescentes, em especial, com absoluta prioridade, proibindo, né, obrigando que todos esses agentes coloquem os adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Né? Então, nós partimos da Constituição, que é o grande guarda-chuva, né, da defesa dos direitos de criança e adolescente. Logo após a Constituição, né, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também fala expressamente no seu artigo 5º que nenhum adolescente será vítima de nenhuma forma de violência, crueldade e opressão. E que, eventualmente, se isso acontecer, os responsáveis têm que ser punidos na forma da lei. Seja por ação, e é importante dizer isso, seja por omissão, né? Porque às vezes alguns agentes não agridem diretamente, mas presenciam e se omitem no seu dever de proteger aqueles adolescentes que estão sob a responsabilidade do Estado, né? Então o Estatuto é muito claro quando ele fala da responsabilização, tanto por ação quanto por omissão. Especificamente, quais os direitos, né, foram violados desse adolescente? Eu posso elencar alguns. Respeito à dignidade e o respectivo direito à proteção que esses adolescentes têm. O artigo 17 do Estatuto, ele fala que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral do adolescente, abrangendo, inclusive, a sua autonomia, os seus valores, as suas ideias, seus objetos pessoais, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento a todos esses direitos previstos no Estatuto. E o artigo 18, ele fala que é dever de todos velar pela dignidade do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tudo o que aconteceu na unidade, né? Na medida em que eles foram agredidos, eles foram colocados só com as roupas íntimas para andar pela unidade, até serem levados ao local em que a agressão aconteceu. Né? É importante dizer isso, que o Ministério Público pediu a vinda das imagens, foram encaminhadas mais de 1000 imagens para o Ministério Público, seguramente, assim, eu não fiz a contagem, mas eu passei mais de 2 dias olhando todas essas imagens, porque não é um filme, são várias imagens recortadas de várias câmeras, né? E aí foi possível analisar essa movimentação. É claro que essas agressões não acontecem em locais que têm imagem, né? As agressões elas não são filmadas, porque nesses pontos, né, se levam em pontos cegos, mas pela movimentação e pelos discursos, né, colhidos tanto dos agentes quanto dos adolescentes, você vê que a movimentação ela é muito mais coerente com o relato dos adolescentes do que com o relato dos agentes, né? Então, dá para ver bem essas violações de direito. O artigo 18A, ele fala que o adolescente tem direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel, degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. E aí ele fala expressamente, inclusive por agentes públicos executores de medidas socioeducativas. Então, não só pais ou responsáveis, mas também aqueles que são responsáveis pelo cumprimento das medidas socioeducativas, que é o nosso caso. E aí coloca o que eles consideram, né? Como é que o Estatuto elenca essas formas de desrespeito. Ele fala o que ele considera castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso de força física sobre o adolescente, que resulte em sofrimento físico, lesão. O que ele considera tratamento cruel ou degradante? Qualquer conduta ou forma de tratamento que o adolescente, que leve, né, humilhação ou ameace gravemente esse adolescente, ou ainda, de qualquer forma, o ridicularize. Mas ainda não é só, porque além da lei, da nossa lei maior, né, que é a Constituição, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, existe também a lei do SINASE, que é uma lei específica, né, que é o Sistema Nacional de Tratamento das Medidas Socioeducativas, e essa lei também traz dispositivos e disposições que visam a proteção desses adolescentes.
O seu artigo 49, por exemplo, ele dispõe sobre o respeito à personalidade, além de todos os outros direitos já previstos no Estatuto e em todas as outras legislações. E aí a gente volta a falar dignidade, respeito, direito de não ser agredido, né? Então, esses direitos foram flagrantemente violados. É importante a gente dizer também que, assim, a gente sabe, né, e eu tenho muitos anos de experiência na área da infância, que esses adolescentes, eles também transgridem lá dentro, né? Quando a gente fala da violação dos direitos desses adolescentes, a gente não fecha os olhos que também eles transgridem dentro da unidade, muitas vezes eles tratam os agentes com desrespeito, muitas vezes eles agridem e ameaçam esses agentes, mas para isso existem meios previsto na lei e previsto no próprio regimento interno da unidade para você deter isso. Então, nós temos procedimentos internos que a unidade pode instaurar e deve instaurar diante de desrespeito às normas internas da unidade. E também, se os adolescentes eventualmente praticarem ato infracional lá dentro, eles têm que ser conduzidos à delegacia. Então, existem meios legais para você conter os adolescentes, né, quando eles transgredirem. O que não pode ser a violência. E é isso que o Ministério Público não compactua e não compactuará jamais, né? Então, isso é importante também dizer, que não é que esses adolescentes sejam sempre obedientes e obedeçam às regras, estejam ali, não. A gente sabe que tem muita dificuldade, né? A gente reconhece, inclusive, a dificuldade dos próprios agentes, às vezes com poucos recursos, às vezes numa carga de estresse. Essa pandemia, ela não veio só para mim, só para quem está eventualmente assistindo esse programa, ela veio para todo mundo, né? Então, assim, não é que o Ministério Público não seja sensível a isso, né? A gente reconhece, inclusive trabalha firmemente em favor de capacitação para os agentes, de alternativas para eles, né? Mas é importante deixar isso bem claro, que todas as dificuldades que os agentes tenham, que possam ser e que elas existem, elas não podem levar à violação de direitos de adolescente que está cumprindo medida sob a responsabilidade do Estado. Tá? O Estatuto, ele prevê que essas entidades que desenvolvem programas de internação têm a obrigação de observar todos os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes, é o artigo 94 do Estatuto, e deve preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade a esses adolescentes. Quanto à responsabilização, o Estatuto prevê também expressamente que são medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprem obrigação previstas no artigo 94, que eu já sinalizei logo anteriormente, sem prejuízo das responsabilizações civis e criminais dos seus dirigentes. E aí ele traz possibilidade de afastamento provisório, que foi o que o Ministério Público acabou pedindo, né? Então tem essa previsão no Estatuto. E o SINASE, ele fala que no caso que é aquela segunda lei que eu expliquei, né, especificamente para o caso que acompanha o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa. No caso de desrespeito, mesmo que parcial ou não cumprimento integral às diretrizes e determinações da lei do SINASE, em todas as esferas, são sujeitos gestores, operadores, prepostos, entidades, todos eles estão sujeitos à responsabilização. E os agentes, mesmo se não for agente público, que eventualmente cometam esses atos, ainda estão sujeitos à aplicação da lei de improbidade administrativa, né? Então, o Ministério Público na área da infância já entrou com a representação. É importante destacar que todos esses documentos, desde o início, foram encaminhados também para a promotoria criminal com atribuição, né, na medida em que esses fatos praticados configuram, além de infrações disciplinares, né, e sujeitas a essa representação oferecida pelo Ministério Público na área da infância, também são crimes, né, configuram em tese crime. Então, toda essa documentação já foi encaminhada para a promotoria criminal com atribuição, que certamente fará uma bela investigação. E também vai ser avaliada ainda a questão da improbidade, né, que é uma outra esfera de responsabilização e que eventualmente pode levar, inclusive, à perda do cargo dos agentes que cometeram isso, né, se tudo está realmente provado. O CAI Baixada é uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa,
de internação para os adolescentes de toda a Baixada Fluminense, por vezes da região metropolitana, dependendo da questão de vaga, de algumas questões muito peculiares. E ela é uma unidade que a gente, que se é para socioeducar e ressocializar, o objetivo dessa unidade é que o adolescente saia melhor do que ele entrou, que ele tenha oportunidades que ele não teve, né? A gente acredita que um adolescente que entra no sistema, ele entra porque por algum motivo faltou limite, né, na vida dele, então eles vão subindo de escala até precisar da lei para fazer conter, né, contê-los. Mas assim, se a gente cumpre a lei, né, internando no caso de cumprimento no caso da prática de ato infracional, a gente também tem que cumprir a lei se for violado esse direito, porque ali deve ser um ambiente em que ele deve ter segurança, ele deve ter profissionalização, ele deve ter educação, ele deve ter saúde, ele deve ter todos os direitos dele resguardados, né, para que ele possa sair com condições diferentes das que ele entrou, né, na unidade. E é para isso que a gente trabalha, né, e vem trabalhando. Em relação à decisão, acho importante colocar, né, o Ministério Público entrou com essa representação, a juíza acolheu todos os pedidos do Ministério Público, né, que foram principalmente o afastamento imediato desses agentes, para que eles não coloquem nenhum outro adolescente em risco na unidade, em especial os adolescentes que prestaram as informações para o Ministério Público. Importante destacar que todos eles tinham muito medo de dar os seus depoimentos, alguns preferiram não falar, disseram que não falariam, que tinham medo de falar e voltar. Por isso, desde o início, da instauração dos inquéritos civis pelo Ministério Público, eu decretei o sigilo de todos os termos de depoimento desses adolescentes, para que ninguém pudesse acessar. Todos esses procedimentos tramitaram do gabinete em mãos para a minha secretaria, né? Então, a importância desse afastamento imediato, por isso, pelo medo que esses adolescentes, medo justificável, no entender do Ministério Público, que esses adolescentes têm desses agentes. O Ministério Público pediu a imediata substituição, né, na medida em que, assim, se eles vão sair, tem que imediatamente entrar uma outra turma, porque se trabalha com restrição, né, de recursos humanos, e que esses novos agentes que sejam direcionados para o CAI Baixada, antes de serem direcionados, seja feita uma pesquisa para que nenhum agente que tenha sido condenado, pelo menos nos últimos 5 anos, por prática de violência institucional, possa ir, né, para o CAI Baixada, porque senão a gente também está transferindo um problema. É claro, não existe pena perpétua, nem nada perpétuo, mas pelo menos há 5 anos não pode ter tido condenação. A juíza também acolheu esse pedido do Ministério Público. O Ministério Público pediu uma oitiva antecipada desses adolescentes, para que eles possam ser imediatamente ouvidos, pedindo uma inversão de provas. Por que a importância disso? Porque esses adolescentes saem muito, né, eles transitam muito do sistema, então alguns já saíram, né, da unidade porque progrediram, foram para outras unidades, e cada vez que eles saem a gente acaba tendo mais dificuldade de localizá-lo. Esse pedido, a juíza, antes de apreciar, determinou que um ofício ao DEGASE, para que o DEGASE informasse em 48 horas o atual paradeiro desses adolescentes, né, em que unidades eles estão, caso eventualmente já tenham saído, porque alguns realmente já saíram, e acredito que tão logo ela tenha essa resposta, ela vai marcar essa audiência, ela vai decidir, né, esse pedido do Ministério Público de antecipação para que a gente possa fazer a escuta desses adolescentes, e o pedido do Ministério Público foi que eles possam ser ouvidos de acordo com a lei que permite uma escuta diferenciada, né, uma escuta especializada quando se trata de adolescente que seja vítima ou testemunha de crime ou ato infracional. Então, esse pedido, no momento, a gente ainda está aguardando essa apreciação por parte da magistrada, e posteriormente ela vai marcar audiência futura de instrução, porque foram arroladas mais de 10 testemunhas, inclusive a médica da unidade, o diretor, outros adolescentes, a equipe técnica que relatou para o Ministério Público, não diretamente, mas que fez constar, né, nos seus relatórios essas violações de direito. E nós ficamos por aqui. As edições do MP Cidadão estão disponíveis no canal do MPRJ no YouTube.
Aproveite para se inscrever, ativar as notificações. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e de escutar o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos no domingo que vem. Um forte abraço. Até mais!